Muito bem, eu estou aqui no consultório da doutora Lívia, uma amiga e irmã em Cristo, que essa semana foi muito usada por Deus para que eu tivesse uma experiência muito interessante nos últimos 3 dias. Ela foi a responsável por colocar uma borrachinha aqui para separar os meus dentes, que me incomodou muito esses dias. Eu queria falar um pouco a respeito disso e do que Deus me ministrou através dessa experiência, mas antes disso eu queria que a doutora Lívia explicasse o porquê dessa borracha aqui no meu dente. Bom, essa borrachinha nós colocamos para, na verdade, a função dela é separar os dentes mesmo do paciente. Por que nós colocamos no pastor Ivan? Porque eu estava com uma suspeita que poderia ter uma cárie entre um dente e o outro. Eu precisei de colocar essa borrachinha e hoje nós vamos retirar essa borracha para saber se tem essa cárie ou não. A suspeita era de que não teria, mas essa borracha é para a gente confirmar mesmo se vai ter ou não essa cárie no dente do pastor Ivan. E aí a intenção dessa borracha, no caso, seria separar os dentes para ter esse espaço para você poder trabalhar. Isso, para poder trabalhar. Mas o que eu não sabia é que essa borracha ia me incomodar tanto e me fazer sofrer tanto, que foi o que aconteceu nos últimos 3 dias. E tinha momentos, principalmente no primeiro dia, após ela ter colocado essa borracha, que doía muito, incomodava muito, e foi uma borracha só. Eu fiquei sabendo na doutora Lívia que existem casos, quando a pessoa vai colocar um aparelho ortodôntico, que era necessário às vezes colocar 4 borrachas na parte superior e às vezes até 8, 4 na parte superior e 4 na parte inferior, que foi o que ela me falou. Eu imaginei quanto sofrimento não é se uma já me incomodou tanto. Mas essa experiência me fez meditar um pouco a respeito do apóstolo Paulo, quando a Bíblia fala a respeito de um espinho na carne que havia na vida dele. No texto de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, esse é o apóstolo Paulo falando, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O espinho na carne. O que seria um espinho na carne, né? A Bíblia não diz exatamente o que era esse espinho na vida do apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás que foi colocado na vida do apóstolo Paulo para esbofeteá-lo todos os dias. Certamente era algo que incomodava. Um espinho na carne é algo que incomoda, é algo que dói, é algo que machuca. Imagine você com um espinho na sua carne o tempo todo. Você está constantemente lembrando desse espinho, porque está ali na sua carne. Qualquer movimento que você faz, você se lembra que tem um espinho que está te machucando, que está te incomodando. E essa é a ilustração que o apóstolo Paulo usa para falar a respeito dessa situação tão difícil que ele enfrentava todos os dias, esse mensageiro de Satanás. Essa borracha no meu dente, durante esses 3 dias, ficou me incomodando durante todo o tempo. Durante todo o tempo eu estava me lembrando que tinha algo aqui. A impressão que dava era que eu tinha comido algo, comido uma carne, tinha ficado aquele pedaço de carne que eu não podia tirar. Por várias vezes eu pensei, vou arrancar esse negócio daqui porque estava me incomodando, mas eu lembrava que eu tinha que continuar com ele ali. E sempre sendo ministrado por Deus a respeito desse espinho na carne que havia no apóstolo Paulo. O que eu quero falar para você nessa mensagem, através dessa experiência, é que nós nunca podemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo quis nos ensinar aqui. A respeito do espinho, nós temos algumas coisas que nós precisamos aprender. A primeira coisa é que o espinho é algo que dói, é algo que machuca, é algo que incomoda. É algo que está ali, às vezes uma circunstância difícil, às vezes um desejo, às vezes um vício, às vezes uma perda, às vezes alguém amado, às vezes uma situação financeira, às vezes alguém que se foi, ou alguém que não se vai, que permanece ali na sua vida como um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás. Então são várias circunstâncias nas nossas vidas que podem ser caracterizadas aí, que poderiam ser transportadas aqui da vida do apóstolo Paulo como espinhos na carne.
Eu não sei qual é o espinho que tem na sua carne, talvez no momento de hoje, talvez durante tanto tempo da sua vida, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que isso dói, que isso incomoda, que isso machuca, como esse espinho, como essa borracha no dente, é algo que está ali, te lembrando todo o tempo, constantemente. A segunda coisa que nós precisamos entender é que ela é colocada, e que ela é colocada por um propósito. A doutora Lívia colocou a borracha no meu dente com o propósito de separá-los para que ela pudesse trabalhar, como já foi falado. O espinho na carne do apóstolo Paulo, ele foi colocado na vida do apóstolo Paulo com um propósito. Ele começa esse texto no versículo 7 dizendo que para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações que estavam lhe sendo dadas. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento. Ele é responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemon. São 10 cartas, isso sem falar nas duplas. O apóstolo Paulo foi um homem que foi responsável pela grande difusão da doutrina cristã no princípio da igreja. Ele foi um homem muito usado por Deus. Um homem que impactou e impacta a vida da igreja cristã até hoje. O que Deus entregou para esse homem era muito grande. E para que ele não se exaltasse, Deus permitiu esse espinho na carne dele. Tinha um propósito. O propósito é que o apóstolo Paulo se lembrasse da dependência dele de Deus. É que ele não se exaltasse, que ele não se ensoberbecesse por tudo que Deus estava dando a ele, tudo que Deus estava fazendo na vida dele, que ele não se sentisse superior por causa de tudo isso. Talvez se ele não tivesse esse espinho na carne, ele se sentiria o cara, eu sou demais, eu sou muito bom, aí ó. Mas aí quando ele talvez se mexia dessa forma, Deus lembrava para ele que existia um mensageiro de Satanás, que existia aquele espinho ali para lembrar ele a dependência dele de Deus, para que ele fosse para os pés do Senhor, para que ele fosse chorar, para que ele fosse se humilhar, rogando a Deus. E a Bíblia diz que ele rogou a Deus por várias vezes, pedindo que Deus tirasse desse espinho, e a outra tirasse esse espinho. E a outra coisa que a gente precisa entender dentro disso é que Deus não removeu o espinho. Deus apenas deu graça para ele poder suportar. Existem muitas coisas que Deus não vai remover no nosso tempo ou do nosso jeito, mas que Ele vai nos dar graça para nós suportarmos. Aqui o Deus diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqui Deus estava dizendo para ele que Deus iria dar forças para ele para suportar aquelas situações difíceis. E às vezes é assim nas nossas vidas. Eu me lembro de uma frase que é muito conhecida, apesar do autor ser desconhecido, que diz assim: Senhor, dá-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Existem momentos nas nossas vidas que nós vamos pedir a Deus isso, que Ele nos dê força para suportar um desejo que está nos afligindo, a vontade de desistir talvez, a vontade às vezes de sumir, de acabar logo, de passar logo porque está difícil, está doendo, não está sendo fácil. Às vezes algo que é dentro da sua alma, às vezes algo que é no seu físico, no seu corpo, uma limitação, uma deficiência, alguma coisa que você queria se ver livre disso, que talvez você clame a Deus dizendo: Deus, tira de mim. Deus diz para você: a minha graça te basta, porque isso é o que eu preciso para fazer você melhor e para te fazer se aperfeiçoar. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo